Senhoras e senhores, queridos amigos, queridos irmãos presentes, a todos, muito boa noite. Vamos ainda uma vez rogar ao Mestre Amantíssimo que nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza em todos os instantes desta reunião evangélica, de forma que a divina graça permeie todo pensamento, todo desejo, todo gesto e toda palavra, e que assim seja. A evolução é a lei da vida. O número é a lei do universo. A unidade é a lei de Deus. Pitágoras de Samos. Curiosamente, Pitágoras, mais ou menos 400 anos antes de Jesus, é muito reconhecido e celebrado como matemático. Todos já ouviram falar e todos que passaram pela escola foram apresentados ao Teorema de Pitágoras, a relação dos catetos com a hipotenusa num triângulo retângulo. Mas o curioso é que Pitágoras era eminentemente um místico, um esotérico, no melhor sentido da palavra, um homem profundamente ligado à metafísica, aquilo que estava além da física, fundador da cidade pitagórica, onde provavelmente ele morreu, porque é desconhecido onde ele morreu, como também é desconhecido seu nome. Pitágoras é pseudônimo, significa mais ou menos guiado, iluminado pelas pitonisas, no oráculo de Delfos na sua época. E esse misticismo de Pitágoras é tão saudável que facilmente ele lidava com essas questões e às vezes expressava nos símbolos correspondentes aqui na nossa encarnação tridimensional, para que pelo menos o símbolo material fosse acessível a todos. Ele não via números como somente representações quantitativas na multiplicidade da matemática, por exemplo. Para ele eram representações de questões evolutivas e de momentos de ascensão ou despertar da consciência. Ele dizia que o número 7, por exemplo, e aqui eu lembro os senhores, claro, numerologia não tem nada a ver com espiritismo, é uma curiosidade introdutória para o nosso pensamento, para ilustrar a ideia que nós desejamos abordar. Mas para ele o número 7 era o número da mística perfeita. Era um número que expressava uma sabedoria real e verdadeira, porque a mística, muito profundamente conhecida por Jesus de Nazaré, é a realidade do nosso próprio ser espiritual. Não tem a ver com o que acontece, não é do mundo extrínseco, não tem a ver com circunstância, mas tem a ver com experiência do mundo intrínseco na intimidade do nosso ser espiritual. Nunca do mundo extrínseco, tendo a ver com a fenomenologia contemporânea ou com o que momentaneamente acontece com alguém em algum orbe. Pitágoras via no número 7 uma perfeita representação da mística que apontava para questões evolutivas. Essas palavras, inicialmente pronunciadas aqui na introdução, cabem perfeitamente em qualquer postulado espírita, porque não são questões que têm a ver com uma pessoa que, na época, porventura, fosse mais inteligente do que a média, ou com alguém que propusesse uma doutrina filosófica que se considerasse avançada. Ela estava escrita no universo e ele foi buscar lá a sua inspiração. Era um homem ligado na mística. E como ele fundou a cidade pitagórica, por curiosidade, havia uma única e exclusiva lei nessa cidade, que era o amor. Se você entendesse essa lei e desejasse acolhê-la como norma para a sua vida, era idôneo para habitar na sua ilha. E foi justamente um despeitado chamado Cílon, que não tinha as credenciais mínimas exigidas para habitar nessa ilha, que depois retornou com uma pequena frota e arrasou com essa cidade, destruindo tudo, dando sempre a entender que não se faz o bem nesse planeta de provas e expiações sem que se esteja muito disposto a pagar caro por isso. Porque nós sabemos, a fase é dual, a dualidade hominal que nós experimentamos na encarnação tem a ver com oposição para tudo o que ocorre, de forma que, quando se propõe uma determinada força em determinada direção, e ela encontra uma oposição, como resultado disso, há uma lição. Toda oposição na dualidade nos prepara para a unidade que nos aguarda. Todo conhecimento que nós adquirimos, quando manifestamos boas obras, nos prepara para aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, como também nunca entrou em coração humano, porque está reservado aos espíritos que amam ao Pai, que se utilizam da própria criaturidade espiritual para fazer a viagem de regresso,
que estão interessadíssimos e muito compromissados com a plenitude da glória que lhes pertence, e é esse mundo intrínseco que eles querem acessar. Pitágoras era um místico, e Pitágoras é precursor da segunda revelação. Estava lançando bases, teorias, postulados interessantes que o mestre, senhor do amor, senhor de todo o processo evolutivo, retransmitiria através da sua própria experiência, que ele chamava o reino de Deus, o reino dos céus, que era a mística perfeita de todas as coisas. Nós não temos no universo de Deus separação, a não ser aparente. E eu sei que é difícil compreender. Aqui nesta sala, estamos reunidos como um grupo fraterno que comunga em afinidade com a mesma referência da terceira revelação. Daqui a pouco seremos dispersos, lembrando palavras do próprio Jesus para os seus apóstolos. Daqui a pouco sereis dispersos, cada um para a vossa parte, e eu ficarei só. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Lembram-se? Para Jesus, era uma unidade tão perfeita com Deus que a aparente separatividade era só circunstancial. Era uma espécie de ilusão necessária que nos treina na própria dualidade para o verdadeiro, ou seja, o vero sentido de unidade, que é o nosso destino. É absolutamente inevitável que o nosso ingresso à unidade ocorra. A questão dos números aponta para os ciclos evolutivos que o Espiritismo vem ratificar. Na obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, fica evidente, está explícito, que há muitos milhares de anos atrás, uma determinada coletividade da humanidade de Deus, no braço de Órion, não era mais idônea para permanecer na estrela onde eles habitavam. Essa estrela é Capela, ou Cabra, na constelação do Cocheiro. O que acontecia lá? Aquela situação evolutiva subia uma oitava. Ela não poderia mais abrigar aqueles que se opusessem, fossem idôneos a uma regra superior. A mesma lei, mas uma compreensão mais elevada dessa lei. E aqueles que insistiam em manifestar grosserias, aqueles que se opunham constantemente, pela própria vontade, ao progresso, à ascensão daquele mundo, de repente não cabia mais lá. E a eles tinham sido dadas todas as oportunidades. Mas eles provocavam hecatombes nucleares, desigualdade social, eles impediam o progresso e eles interferiam nessa marcha do progresso o tempo todo. Enquanto ainda havia um lugar para eles, eles ali permaneciam, até que, na marcha do progresso, na renovação dos ciclos evolutivos, eles não tivessem mais idoneidade para permanecer. Pitágoras, dissemos, preparou essa ideia quando lançou as bases, ou seja, a regra, a lei da sociedade pitagórica. Quando não havia idoneidade para se habitar nessa lei, não havia ingresso, não havia possibilidade de interação. E foi isso que aconteceu com os exilados dessa estrela. Quando, como nós sabemos pela mesma obra, foi pedido a Jesus que os acolhesse. Por quê? Porque a Terra, um planeta jovem, instável, abrigava espíritos instáveis, principalmente no corpo emocional. E aqui havia ambiente apropriado, mais grosseiro do que esse paraíso que eles guardavam no inconsciente, do qual seriam expulsos, mas onde poderiam acelerar a marcha do progresso para os seres que aqui estavam. Como o Haroldo Dutra Dias nos lembra em determinada palestra, aqui nós temos 6 desses agrupamentos kármicos que nos planos e nos auspícios do Mestre Jesus tinha a ver com a fraternidade entre todos eles. Deixa eu ver se eu lembro dos 6. 2 originários da Terra, negros africanos e dragões chineses. E 4 expatriados dos seus respectivos orbes. A raça ariana, os hindus, os egípcios e... eu sabia. Os hebreus, graças a Deus, eu lembrei, são 6. Todos esses 4 haviam sido expatriados de um relativo paraíso, porque a Terra era muito inferior ao que eles conheciam. Mas de lá haviam sido expulsos e degradados para cá. O que eles haveriam de fazer aqui? Se regenerar, ao mesmo tempo em que o que eles já conheciam lá poderia acelerar a marcha do progresso neste planeta. O mestre permitia que eles reiniciassem um plano evolutivo aqui, de forma que eles merecessem o regresso. Essa ideia de que se havia fugido do paraíso, essa ideia de que eles estavam ocupando corpos mais grosseiros, principalmente entre os egípcios, é que gerou essa ideia de metempsicose. O que é isso? A ideia de que um espírito, se cometer delitos,
Se exagerar no pecado, se errar muito, pecado significa desacerto, pode ser punido ocupando corpos de animais. Vocês percebem de onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso dos corpos que eles habitavam em uma estrela. Estrela é corpo luminoso. Planeta, que significa astro ou corpo errante, é corpo iluminado. A Terra não produz a própria luz. Ela depende da luminescência da única estrela que nós temos nesse sistema, que é o Sol. Observem como é diferente a composição evolutiva aqui. O Mestre Jesus, amantíssimo, tinha todo o conhecimento transparente e cristalino de todas essas coisas. Por quê? Ele é governador de todo esse sistema. Ele tem sobre nós toda a hegemonia, toda a autoridade. Ele é o que mais ama. E aquele que mais ama foi dado todo o poder no céu e na terra. Porque quem ama está sempre na frente de quem sabe. No sentido profano, quem sabe é quem se informou. É quem teve melhor escola, melhor universidade, melhor acesso à tecnologia. Quando, a rigor, uma linguagem não iniciática, mas elevada, vai nos dizer que saber é outra coisa. Mas a linguagem profana é se empapuçar de informação. Ele pode se empapuçar de todo o postulado espírita e ter acesso a essa revelação completa que vem no momento exato para esta parcela da humanidade. E não se transformar necessariamente com nada disso, continuando o mesmo incorrigível, egoísta, inveterado de sempre, sem compaixão, sem empatia, sem querer compartilhar a sua experiência com o próximo, como também pode, com muito pouca coisa, realizar um maravilhoso, magnífico salto quântico evolutivo, obedecendo em espírito e em verdade ao projeto do Pai. Essas 6 raças tinham que retomar a evolução na Terra, e é isso que nos compete avaliar. O Mestre Jesus era muito ligado no número 7 e no número 12. Por quê? Por que Jesus ia dar atenção para isso? Nós estamos falando do espírito mais iluminado da Terra, aquele que é sem pecado, sem desacerto, espírito puro de Deus, inimaginavelmente evoluído, indizivelmente feliz, completamente realizado, tanto que mereceu o título de Cristo, ou seja, cristificado, ungido, coberto em óleo, iluminado, lucificado. Jesus poderia ter escolhido uns 2, 3 apóstolos, não podia? Já era zebra o suficiente para ele administrar. Ele escolheu 12 apóstolos. Na multiplicação, numa das 2 multiplicações dos pães e dos peixes, ele pediu que fosse tudo recolhido em 12 cestas de vime, em outra, porque foram 2, as sublimes multiplicações dos pães e dos peixes, em 7. Esses números aparecem porque um tem a ver com a mística perfeita do Pai, o que aponta para a evolução do homem na Terra, e o outro tem a ver com a confecção do universo e os ciclos evolutivos, o que nos interessa compreender diretamente no Espiritismo. O momento que nós estamos vivendo agora é um movimento de finalização de uma constelação zodiacal ou momento energético evolutivo, que Jesus inaugurou sendo a constelação do Peixes, ou de Peixes, como os senhores preferirem, cujos símbolos são 2 peixes, um entrelaçado com o outro. E ele escolheu, basicamente, pescadores. Pessoas que eram muito ligadas a essa atividade cultural, econômica da Palestina do primeiro século. E o tempo todo dava referências e se utilizava de metáforas que estavam ligadas à pesca, aos cardumes, chegando ao ponto mesmo de dizer para Pedro que ele prestasse atenção em 2 peixes, porque dentro de cada um deles haveria uma moeda para que se pagasse determinado imposto. Não sei se os senhores conhecem essa passagem, tem que deixar umas curiosidades para os senhores investigarem depois. Isso é algo vivo, presente na doutrina de Jesus. Quando nós olhamos para o nosso calendário atual, tudo fica mais evidente, porque a tecnologia que foi conquistada na sucessão dos séculos nos favorece ter mais precisão. Então vamos lá. Nós temos um ano completo, que é a viagem que esse astro errante, planeta Terra, faz em torno do Sol. Ele leva um ano, que é o chamado ano terrestre, para cumprir completamente essa rota. Esse ano é dividido em 12 ciclos, de janeiro a dezembro. Nós temos um dia, que é a volta que a Terra dá em torno do próprio eixo, sendo quase precisamente de 24 horas. Não exatamente, mas quase que completamente de 24 horas. E 24 horas é múltiplo de 12. 12 de relativa luz, luminescência do Sol, e 12 de relativas trevas ou penumbras, ausência deste.
quando um lado da Terra faz sombra com relação ao outro lado, enquanto ela gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Nós temos, por causa da inclinação do eixo no nosso planeta, 4 estações do ano. 4 é múltiplo de 12. Uma hora tem 60 minutos, 5 vezes 12. Um minuto tem 60 segundos, 5 vezes 12. O número 12 encaixa direitinho, não somente na nossa cultura e no nosso calendário. Se encaixa perfeitamente no movimento que a Terra faz, favorecendo a evolução. A viagem que o nosso Sol tem que fazer em torno das Pleiades dura 25.920 anos. Como é uma viagem de 360 graus, nós temos 12 momentos de 30 graus, ao qual nós damos o nome de casa zodiacal ou momento evolutivo energético. Depende da linguagem que os senhores querem se utilizar. Como a astrologia é muito mais conhecida e estabelecida por um dos maiores gênios da humanidade, que foi Hermes Trismegisto, ou Trimegisto, ou, o que isso quer dizer? 3 vezes sábio. O tanto que o homem era sábio, de certa forma, acessou a origem dessas constelações e procurou elementos metafóricos e simbólicos na Terra. Por que Jesus se ocupou dessas coisas? Senão porque elas realmente têm a ver com a evolução do ser nesse planeta. O que justifica a construção do planeta é o aprendizado dos seus alunos. Não há professor que, de fato, professor seja, se não tiver para quem ele ensinar. O professor verdadeiramente educa quando ele entende que educar é fazer com que o próprio aluno tire de dentro para fora. Educere, em latim, tirar de dentro para fora. Ele não pode enfiar conhecimento no aluno, porque conhecer é saber, e saber em latim é sapere, tomar o sabor. Como é que eu poderia fazer alguém tomar o sabor? Se nenhum de vocês aqui jamais tivesse viajado de avião, e somente eu tivesse viajado de avião, viajei algumas vezes, e eu fosse explicar para vocês o que é isso, vocês iam ter boas teorias, eu ia dar boas comparações, e vocês iam ter alguma ideia, mas nunca iam saber o que é realmente viajar. Porque tem algo que ele faz quando liga as turbinas, e alguns espíritas espiritados só aí já tremem nas bases. Ele tem a decolagem, que é uma experiência interessante, tem o pouso, tem a turbulência. E somente se vocês tomarem o sabor da experiência de viajar de avião, é que vocês vão saber de que se trata. Então, como poderia Jesus transferir felicidade? Como poderia verdadeiramente um professor enfiar sabor, dar conhecimento e experiência para os seus alunos? O que ele pode empapuçar de informação se ele estiver preparado para isso numa instituição respeitável? Mas ele tem que fazer o aluno querer manifestar o que ele é. Ele tem que inspirá-lo a ele querer acolher. E é ele que precisa conhecer todos esses momentos e todos esses movimentos. Cada um desses 30 graus, dentro dos 360 que representam o ciclo evolutivo completo na Terra em torno das Pleiades, apresenta para nós 2.160 anos de energia predominante. Se nós pudéssemos transformar comparativamente cada um desses momentos zodiacais em frutas, nós poderíamos dizer que essa em que nós estamos é a constelação do pêssego. Depois nós entramos na constelação da manga, do abacaxi, do figo, laranja e assim sucessivamente. Eu pergunto aos senhores, qual dos 12 é mais importante? Qual dos 12 é mais rico? Se você não tomar o sabor da laranja, nunca vai saber qual é o sabor. E assim sucessivamente em todas as 12, nós temos que passar pelas 12, senão o movimento evolutivo não é completo. Por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos, porque primeiro, cada um deles apontava para um movimento energético evolutivo, aprendizado, enriquecimento quântico, ascensão, regresso ao Pai, iluminação em torno das Pleiades, que são nossas estrelas regentes. Não fossem as Pleiades, não haveria evolução, porque o Sol depende delas. Tudo está em movimento e tudo no universo é vibração. Não tem nada parado, não tem nada que não vibre. Porque não vibrar é não participar. E desde o começo o Pai disse, modifique fluido cósmico universal. Não importam as nuances ou modificações. Meus filhos têm que ser enriquecidos, porque eu tenho um plano para eles. Esse plano é de enriquecimento evolutivo. Por isso que a evolução é a lei da vida. A evolução não é a vida, não confundam. É a lei da vida, é o que dá sentido à vida. É o plano de Deus para as criaturas, ou espíritos, ou princípio inteligente do universo, ou, na nossa linguagem em português, sopro.
Como é que isso se traduz na civilização atual? Porque é lógico que nós não vamos falar das civilizações que já passaram. Espiritismo, por exemplo, a terceira revelação para esta civilização. Outras coisas, até mais elevadas, já haviam sido reveladas para civilizações que já passaram. Então, nós estamos falando de mais ou menos 13 mil anos para cá. Por que 13 mil anos para cá? Dividam o ciclo inteiro de 25.920 anos em torno das Pleiades por 2, e vocês vão compreender bem como é que esses números, metaforicamente, mas ao mesmo tempo objetivamente, estão sempre escritos na evolução. E como nós falamos muito e devemos falar de evolução no Espiritismo, nos compete também compreender por que essas coisas funcionam. Jesus não fazia nada por coincidência. Em hipótese alguma, o mestre ia, como nós dizemos, acochambrar, tentar improvisar, o que é próprio de uma situação que não aconteceu como esperávamos e que nos submete a um desafio pegos de surpresa para ver como é que nós reagimos. Não há nada que surpreenda um espírito cristificado, porque ele não tem limitação de ordem material. Ele pode fazer qualquer coisa, porque ele sabe, ele está ligado à figura do amado, o Cristo, e o Cristo rege todas as forças da natureza. Lembram-se da cura do servo do centurião? O centurião disse para Jesus, não precisa o senhor ir lá. Fala ao verbo, essa é a tradução, e o meu servo estará curado, ele será salvo. Jesus olhou para ele e falou, esse aqui também tem experiência com a mística. Não importa se é centurião romano, ele fala a minha linguagem. E ele sabe que eu tenho autoridade. Por ser espírito cristificado, lembram-se, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, de forma a dar ordem para as coisas menores, que são os fenômenos da natureza. E os fenômenos da natureza regem, obedecem infalivelmente aos comandos do Cristo cosmológico, que falava através dos lábios santíssimos de Jesus Nazareno. O que Jesus disse? Nem em Israel eu vi fé igual eu vi nesse homem. O que é fé para Jesus? Sintonia, harmonia, fidelidade. Isso é mística. Não é ismo. Não é porque ele abraçava judaísmo, budismo, ou não importa o ismo que os senhores querem dizer, porque eles falam a linguagem do universo, que é o silêncio. E quem tem afinidade no silêncio do universo e participa da mística, comunga em silêncio na verdade de todas as coisas. O que Jesus disse para ele? Seja igual você está falando. Seja o seu servo curado nessa aparente distância. Na mesma hora o seu servo foi curado. Rapidinho, os seus servos vieram dar notícia. Olha, se você falou não com Jesus, não sabemos. Seu servo já está curado, porque ele amava o servo. Era centurião, ele comandava diretamente 100 soldados. Jesus olhou para esse ciclo e falou, tem que ser respeitado, foi assim que o Pai fez as coisas na Terra. Curiosamente, como tudo é energia e tudo é vibração, Jesus nasceu no momento de poderosíssimo alinhamento dos astros. O curioso é que o mestre Ramatiz nos diz o seguinte, no nosso sistema solar, observe os senhores, no nosso sistema solar temos 12 planetas, dos quais nós já conhecemos 9. 12 planetas, dos quais nós já conhecemos 9. Na época, Plutão era considerado planeta. O que o Ramatiz está dizendo? Tudo foi organizado para que o ciclo evolutivo na Terra favorecesse a libertação dos exilados de Capela, ao mesmo tempo em que eles haveriam de dar excelente contribuição para os povos que eram primordiais no planeta. Os queridos irmãos negros, que vieram da África, que povoam o Brasil, que povoam outros continentes, são os originários do planeta Terra. Eles já estavam aqui quando os exilados chegaram. Assim como também os dragões chineses, o que é um outro tipo de análise e um outro tipo de situação evolutiva. E o mestre viu que esse número era importante, e ele escolheu 12 apóstolos. Esses 12 números não apontam, num primeiro momento, direto para a nossa constelação, a das Pleiades. Aponta para aquelas 12 tribos que trafegaram durante 40 anos, que, aliás, é múltiplo de 12, não é? 40, 40 e 40 vai dar 120 anos. Dizem que Moisés morreu com 120 anos de idade, sem entrar na Terra Prometida, só vendo ela assim de longe. Porque parece que nem ele quis entrar naquilo lá, por outros motivos que nós sabemos, a grosseria do povo hebreu. E esses apóstolos foram escolhidos para representar cada uma dessas 12 tribos.
Por isso que não podia ser qualquer um, por isso que não podia ser 12, não podia ser 13, nem 11. E como ele sabia que cada um deles fazia parte da retomada do progresso na civilização atual, cada um deles era descendente direto da sua tribo. Sendo que, por exemplo, da tribo de Issacar é que vêm os maiores profetas da humanidade, os mais conhecidos. Porque é uma linhagem genética que favorece a comunicabilidade entre os dois planos, coisa que o Espiritismo, muitos séculos depois, ia explicar com clareza cristalina e transparente. Então, o mestre sabia que ele tinha representação evolutiva na Terra de todos estes. Uma outra curiosidade. Havia uma mulher que sofria de hemorragia que não estancava devido a uma doença desconhecida da sua época. Ela tinha recursos, a chamada mulher hemorroíça. E todos esses recursos ela gastou até não sobrar rigorosamente nada com médicos e terapeutas e tratamentos. E nada curava essa estranha hemorragia que a fez sofrer horrivelmente por 12 anos. Por que essa mulher hemorroíça foi curada pelo Divino Mestre Amantíssimo justamente quando fechou um ciclo de 12? Ela sangrava por cada uma dessas 12 tribos. É como se ela dissesse, eu quero expurgar esse karma. Tudo que essa humanidade tem feito de errado, ela tem que corrigir. O mestre depois vai dizer, numa alegoria que para nós hoje é curiosa, mas como tudo que Jesus falou é santíssimo e a máxima expressão da verdade, repetimos. O mestre lamentava por Israel, dizendo, como uma galinha que quer colocar os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu vos convidei, ó Israel, mas vocês não quiseram o cuidado da mãe. Vocês recusaram a proteção do pastor, ai de ti, Israel. E ele também falou, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, essa e aquela outra cidade. Porque ele via que o karma tinha que se cumprir, porque o karma é produto do livre-arbítrio espiritual. Jesus não vai resolver o karma de ninguém. Ele não tem como chegar e limpar as nossas porcarias, porque ele sabe, não adiantaria nada. Eles ficariam mais aliviados e mais leves para fazer pior, porque não entenderam a grande lição. Esses 12 números são muito importantes. E Jesus curou a mulher hemorroísta. E a mulher foi curada depois de sofrer horrivelmente, sendo condenada pelos seus próprios o tempo todo, que eram cheios de dogmas que tratavam da impureza material, se esquecendo quase que completamente da verdadeira pureza que Jesus declarou ser uma pureza que estava dentro do homem e não fora dele, ao ponto de dizer, não é o que ele põe para dentro, comida material que faz mal, é aquilo que ele já pôs no coração e põe para fora, que é verdadeiramente o que ele sente, o que ele deseja, a verdade relativa que ele abraçou. Quando Jesus curou aquela mulher, que Deus permitiu, ele quis dizer o seguinte, não estou interessado em karma pesado, estou interessado na libertação de vocês. Venham comigo, vamos entender o que é viver. Jesus não tinha projeto de felicidade, ele era feliz. Ele estava completamente realizado. Quando Jesus falava o reino de Deus, isso para ele não era uma teoria, era algo que ele vivia, era uma experiência realizada nele. O que mais que eu posso dizer para poder dar a entender? Felicidade para Jesus é realizada, verdadeira, estava lá, é o que ele era. Não é o que ele tinha que olhar para descobrir, para fazer, para convidar para ir para outro plano. Não importa a circunstância, o plano em que Jesus se encontrava, ele era indizivelmente feliz. E o que ele queria fazer? Compartilhar isso conosco. Essa esquemática foi montada por Deus. E Jesus era o primeiro a respeitar. E aí sim, cada uma dessas 12 tribos de Israel apontava para aquela humanidade que havia sido degradada de uma estrela, que para eles era o paraíso. Por isso que eles cunharam símbolos, como sendo o pecado original, Adão e Eva, a expulsão do paraíso, o conhecimento do pecado, etc. São coisas que estavam gravadas no inconsciente desses povos degradados, desterrados ou expulsos de uma constelação que não poderia abrigá-los mais. O que está acontecendo com o nosso planeta agora? Ele fechou a era de peixes. E é lógico que ele entrou na era de aquário. Esse período não é instantâneo, há uma transição. Por isso que nós começamos a falar de transição planetária agora. Nós estamos transitando de uma constelação de peixes para o início de outra, a constelação de aquário. Mas tem uma diferença. Conforme aquela constelação do cocheiro, com a sua estrela capela e o seu pequeno sistema, não poderia mais abrigar aquilo que é a sua escória, não pode o nosso planeta igualmente fazê-lo mais, com quem obsta
insistentemente ao progresso desta humanidade, que agora quer respirar ares melhores. Todos os profetas sérios do Antigo Testamento, mas principalmente João Evangelista, lá no seu Apocalipse, que já é no Novo Testamento, são claros em dizer: 2/3 dessa humanidade é inidônea para a Era de Aquário. Porque ela não entendeu os ciclos evolutivos, não se beneficiou da encarnação e não entendeu a proposta. Como o número 7 tem a ver com a mística, o número 7 nos conclama a um estado de superconsciência. E essa superconsciência nos torna mais amorosos, fraternos, que é a linguagem, como era na ilha pitagórica daquela época. A linguagem geral de todos aqueles que poderão permanecer na Terra. Meus irmãos, tem alguém aqui planejando ir para um planeta superior? Tem alguém aqui planejando habitar uma cidadela, e são muitas, consideradas superiores à Terra no orbe? Eu digo a todos os senhores, sem medo de errar, paraíso é permanecer aqui. Porque a Terra, daqui a muito pouco tempo, vai se transformar num paraíso maravilhoso que palavras não podem expressar. Porque está escrito e tem que se cumprir. Eu pergunto a todos os senhores, esse movimento, essa constelação, essa órbita e esses ciclos evolutivos podem ser modificados? Ninguém pode improvisar com relação a nada disso. Tudo isso que está acontecendo e vai começar a acontecer muito em breve, e toda essa geração vai conhecer tudo isso, tudo isso que já está engendrado estava escrito na prancheta dos engenheiros siderais há muitos milhões de anos atrás. Tudo tem que se cumprir, porque é tudo absolutamente perfeito. E o mestre que sabia disso, respeitou todas essas questões, ao mesmo tempo em que quis compartilhar conosco da sua boa nova, ou da sua boa notícia, que em grego é evangelion e em português é evangelho. O que o mestre quis dizer? Do jeito que Deus fez, é bom o suficiente, porque é absolutamente perfeito. Vocês é que têm que entender mais. Vocês é que têm que aceitar a vontade do Pai e realizar essa vontade em vocês. Evangelho é boa nova, boa notícia que nos foi apresentada por Jesus. E ela é a maior experiência que um homem já teve de Deus. Jesus olhou para a multidão que se avolumava. E aquela multidão sabia que ele manifestava sinais poderosíssimos, e a multidão que vinha naquela época tinha uma coisa na cabeça: esse homem aí é o Messias. Eu não sei se ele vai ser um Messias militar como os judeus esperavam. Eu não sei se ele vai ser um Messias que vai apresentar um reino diferente, mas uma coisa é certa: esse é o homem, aquele que foi enviado por Deus. E ela se esqueceu das suas obrigações e começou a se avolumar naquele local em que Jesus se encontrava, que tinha uma relva agradável, e junto com seus apóstolos, ao ponto dos apóstolos ficarem preocupados. Ai, mestre, já é o final da tarde, dispensa a multidão, que dá tempo deles voltarem ainda para a cidade e comprarem provisões, porque nós não temos como alimentar todos. E Jesus, que fazia uma pergunta, não porque ele quisesse aprender nada com a resposta, mas porque ele queria provar os seus discípulos, mais diretamente os seus apóstolos, perguntou para eles: o que vocês têm? Ou seja, o que vocês apresentam? O que vocês me dão? Ele falou: mestre, muito, muito pouco, 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso para uma multidão que se avolumava? Jesus quis dizer para eles o seguinte: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho toda a autoridade. Não há limitação de ordem material. Eu caminho sobre as águas, eu acalmo a aparente hostilidade da natureza, eu restituo a visão a cegos de nascença, coisa que até hoje a nossa medicina nem de longe tem como realizar. Mas nem de longe ela tem como fazer. E eu vou resolver o problema, porque eu tenho uma lição a lhes apresentar. Então, Jesus pediu que os blocos que se avolumavam fossem divididos em categorias específicas, pegou um pedaço de pão, levantou para o céu e rompeu. Nesse instante, ele estava dizendo o seguinte: está rompido o vínculo dessa humanidade grosseira com a matéria. Estão abertos os caminhos do céu para aqueles que têm necessidade de libertação. E, de repente, começou a se multiplicar pães e peixes sem parar. Ninguém sabia o que estava acontecendo, porque o povo estava com muita fome e muita sede. Então, eles comeram e beberam. Especificamente, esses 2 itens. Multiplicou peixes. Entra de novo o peixe numa coisa tão maravilhosa, ao mesmo tempo em que as pessoas começavam a comer e beber e pensavam o seguinte: o que aconteceu aqui? Eu nunca pensei que um peixe pudesse ser uma coisa tão gostosa. É muito mais do que eu podia imaginar.
Ao mesmo tempo em que as pessoas diziam, um pão pode ser tudo isso aqui, esse é o pão mais maravilhoso que eu já comi na minha vida. Eles, como é que tem tanto pão e peixe para tanta gente? Eles, olha, foi Jesus de Nazaré. E eles começaram a falar. Hora nenhuma, vamos encerrar, né? Hora nenhuma, Jesus deu ordem aos apóstolos para que instruíssem o povo no seguinte sentido, pega leve aí, né? Também não vai comer para empanturrar, porque Jesus está multiplicando. Hora nenhuma, nada disso foi dito. O que aconteceu? Ele proveu. Ele é uma fonte generosa, que trabalha em profusão. É assim que Deus faz. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz para sobrar. Ele faz em profusão. Porque Ele não tem limitação de nada. Ele faz o que Ele quiser. Quem disse que a equação do universo é uma equação que, se resolvida, sempre termina em zero? Não tem que terminar em zero. Termina do jeito que Ele quiser. Mas depois, o que o mestre disse? Estão todos satisfeitos? Agora, o que sobrou? Recolhem 12 cestas de vime. Eu vou alimentar todas essas humanidades daqui para frente. Ou seja, essa que quer se libertar do pecado, porque a lei é essa, use, mas não abuse. 12 cestas de vime, cada uma delas representando o pão, que não é somente aquele que entra na boca do homem, mas o que provém de cada palavra que vem da boca de Deus. E o número 12 ficou escrito. Para encerrar de verdade, a Santa Ceia, chamada Última Ceia, era sublime demais, era espiritual, bela, mística demais, e Judas não cabia. Judas era aquele cidadão inidôneo, o Sílon da cidade pitagórica, que não pensava em outra coisa que não Jesus manifestar poder beligerante para destruir os romanos e colocar Jesus no trono de Israel. Para fazer o contrário, para os judeus destroçar os romanos. Então Jesus via em Judas que a atitude era essa e que ele não ia mudar. O que ele falou para ele? Isso aí que você está pensando, isso aí, que você cabeçudo, não para de desejar, vai, faz. Jesus, hora nenhuma, falou para ele, eu concordo com isso aí que você está pensando. Ele disse, você não para de pensar nisso. Você não aprendeu com o que eu te ensinei. Então vai lá e faz o que você quer. Jesus quis dizer para ele o seguinte, não dá para você ficar aqui, porque agora é algo muito importante, você é inidôneo. Mente corrupta, sentimentos em desalinho. Sendo que o próprio Jesus, somado aos 11, constituía o número 12. E antes Jesus disse, não vos chamo mais de aprendizes, vos chamo de amigos. Vos chamo de amigos, porque vocês têm visto tudo que eu aprendi com o Pai, eu compartilhei com vocês. Como Judas suicidou-se e os espíritos começaram a se preparar para o Pentecostes, o que acontecia com esse número 11? Ficaria prejudicado, porque no Pentecostes, 120, múltiplo de 12, homens e mulheres se cristificaram. Mas faltava Judas, que era inidôneo. O que aconteceu? Entrou o 13º apóstolo, Matias, e o número 12 foi restabelecido. Então, os senhores observam que, ainda que nós falemos de números, nós estamos falando de ciclos evolutivos. Por que o Pai arquitetou as coisas desse jeito? Ele quer a educação e a libertação espiritual de todos aqueles que vieram do seu seio. E é isso que é o grande plano. Quando nós olhamos para esse grande plano no Espiritismo, nós entendemos. O Espiritismo é mais um ismo. Ele não quer simplesmente concorrer, entre aspas, com outras religiões. Não é o ismo do futuro, é o futuro de todos os ismos, o futuro de todas as religiões, quando nós, ligados à mesma fonte, que não é o ego humano que produz dogmas, respiraremos em silêncio e fraternidade puras na era de Aquário, no silêncio da verdade. E aí nós compreenderemos que o ciclo evolutivo em nós produziu o ensejo de libertação. Uma libertação que Jesus deixou claro ser a libertação do pecado, do desacerto, para que nós nos descubramos o quanto antes plenamente felizes. Muita paz a todos os senhores, Deus os abençoe. Eu vou ficar aqui, né? Porque senão eu saio aqui aqui, da transmissão. Pois é. Agora que o irmão vai entrar, eu passo para ele.